Meus prezados amigos e irmãos em Cristo, mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra de vida para o seu coração. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de crise, dias de adversidade, por conta aí dessa pandemia, onde consta nas últimas notícias, quase 500 mil de pessoas pelo mundo foram contaminadas, quase 50 mil já morreram. Isso tem trazido pavor, pânico e as pessoas estão assustadas. E eu quero, neste momento, trazer uma palavra de Deus, uma orientação de Deus para o seu coração. Então, o tema dessa palavra que quero trazer para vocês, o que fazer nos dias da adversidade. Talvez você vai encontrar muitas respostas na internet ou talvez até em algum programa de televisão, mas eu quero trazer uma resposta para esta pergunta com base naquilo que as Sagradas Escrituras nos trazem, e eu sei que as palavras das Sagradas Escrituras são palavras de vida para cada um de nós. Eu vou ler então um texto que está em Salmos, no capítulo 27, apenas versos 1 até o verso 5. E esse texto ele diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançaram contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Este Salmos foi escrito pelo rei Davi e pelos relatos bíblicos, Davi enfrentou muitas crises, muitas adversidades, onde pessoas se levantaram contra ele até para tentar contra a sua própria vida, até mesmo seu filho Absalão, tentando usurpar o trono do seu pai. Ele foi um dos que também lutou para que o seu pai viesse a morrer. E então as lutas de Davi, elas foram grandes. Ele viveu tempos muito difíceis e ele fala com propriedade nas palavras, nos salmos que ele escreveu, caminhos que nós podemos seguir, e reflexões que podemos e devemos fazer através das palavras escritas por ele, que isso também vai ser uma saída, uma solução para os dias de adversidade que nós vivemos. E eu gostaria de perguntar para você se você está, de fato, vivendo em meio a uma adversidade. E talvez as pessoas, então, ouvindo esta pergunta nesse dia, vão dizer, é claro que nós estamos. O país está numa situação difícil, empresas fechadas, está aí decretado quarentena de muitos estados brasileiros, em muitas cidades, o comércio fechado, os empresários preocupados com a questão financeira, como eles vão ter os recursos para pagar salários e pagar aquilo que eles têm de compromisso. Os funcionários muitas vezes também estão preocupados porque não sabem se vão continuar trabalhando, não sabem se vão ter os seus salários reduzidos, alguns nem sabem se vão receber. E por outro lado, há uma preocupação da escassez de alimentos, algumas pessoas achando que os alimentos poderão acabar. Então, existem muitas perguntas ainda sem respostas que levam as pessoas a viver uma vida atribulada, uma vida de angústia. Então, de fato, nós estamos vivendo em meio à adversidade. Então, diante desta adversidade, eu gostaria de perguntar para você o que fazer nos dias da adversidade. E a adversidade, ela traz para as pessoas preocupações,
elas trazem medo, trazem insegurança, e estas questões, né, que afligem as pessoas, como medo, como insegurança, né, como também preocupações, levam as pessoas a ficarem desorientadas, né? Elas não têm uma facilidade de lidar com isso, porque nem sempre, né, a tribulação é tão grande, né, o medo é tão grande, a insegurança é tão grande. Então, se nós temos que lidar com estas adversidades, à luz da palavra de Deus, eu quero destacar 3 ensinamentos que nós encontramos nestes salmos, que vai nos nortear a viver, então, nesses dias de adversidade, de uma forma onde nós possamos superá-las, essas dificuldades, e continuar caminhando com paz no nosso coração. A primeira afirmativa: preciso crer que nos dias da adversidade sempre há uma luz. Talvez a tribulação, a dificuldade é tão grande que as pessoas não conseguem perceber que há uma luz. Eles estão sempre focando a dificuldade, sempre pensando naquilo que é o pior, naquilo que vai vir aí pela frente, que pode ser uma coisa ainda pior do que aquela em que já está vivendo. Mas quando nós, então, temos uma convicção de que há uma luz, nós podemos superar essa dificuldade que nós estamos atravessando. Daí, quando olhamos, então, para o texto, o salmista, ele declara no texto: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Está claro que Davi, ele tinha na sua consciência de que havia uma luz, né, como nós dizemos algumas vezes, a luz no fundo do túnel. E ele diz que o Senhor, né, o Senhor Deus, é a minha luz e a minha salvação. Então, uma vez que ele declarou, né, que Deus é a luz, que Deus é a salvação, logo ele chegou à conclusão que ele não devia ter medo de nada, ele não deveria temer, né, aquilo que pudesse alguém fazer contra a vida dele, porque ele tinha, né, ciência de que esta luz iria iluminar o seu caminho, iria mostrar o rumo que ele deveria seguir, e ele não precisava, então, deixar com que os problemas que estavam afligindo atingissem o seu coração em cheio e levasse ele, então, a viver uma vida angustiada, uma vida sem esperança, né, uma vida de tribulação, onde ele não iria tomar as decisões certas, porque quando nós vivemos uma crise, uma tribulação, se nós não pararmos, a tendência é de tomarmos atitudes erradas. Então, preciso crer que nos dias da adversidade sempre há uma luz. O Salmos 27, verso 3, ele diz o seguinte: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Então, quando nós temos esta convicção de que a luz está à nossa frente, que a luz é o próprio Deus, nós não vamos temer, porque o nosso Deus é um Deus soberano, um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que conhece tanto o passado quanto o presente ou o futuro, e ele não se perde em meio à imensidão, e ele também não está apavorado porque não consegue contornar ou resolver determinado problema. Então Deus já sabe todas as coisas, e Davi então chega à conclusão que ainda que o exército se acampasse, se levantasse contra ele, ele não ia ter medo, ainda que houvesse uma guerra, ele continuaria crendo que Deus estava com ele, que Deus é esta luz que ia iluminar para que ele pudesse caminhar e chegar a uma vitória. Então, meus amigos ouvintes, eu digo para vocês que é importante nós crermos que há uma luz no meio da dificuldade, no meio da adversidade. E quando nós cremos, nós podemos atravessar essa adversidade de uma forma melhor. Eu ainda pensando nessa questão de crer nesta luz no meio da adversidade,
eu me lembro de uma história bíblica que está registrada no livro de 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 até o verso 17. Eu vou apenas citar esta história para vocês, que Israel ele estava sendo ameaçado pelo rei da Síria, e este rei estava deliberando, com seus conselheiros para montar um acampamento ali próximo de onde Israel estava, e para atacar Israel e tomar a cidade e levar também as coisas que eles tinham conseguido depois que se estabeleceram naquele lugar. Mas aconteceu que este rei da Síria, quando ele teve essa intenção no coração e ele reuniu com seus conselheiros, o profeta Eliseu, através de uma iluminação de Deus, uma revelação divina, uma revelação de Deus, ele soube que isto iria acontecer. E ele então começou a avisar o rei de Israel de que eles estariam acampando em determinado lugar, e o rei de Israel, sabendo disso, ele então não ia para aquele lugar, e aí então eles não tinham condições de atacar a cidade e vencer o povo de Israel. Mas chegou um momento que o rei da Síria começou a desconfiar que algumas pessoas dali do exército tinham passado do outro lado, ou seja, tinha feito parte do exército do inimigo, e esse inimigo, no caso do rei da Síria, os inimigos seriam o povo de Israel. E ele reúne, então, os seus oficiais e diz: olha, alguém está nos entregando e eu quero saber quem está fazendo isso, porque nós nunca conseguimos chegar em um lugar onde nós conseguimos sucesso nos nossos planos. Então se levanta um dos oficiais e diz: olha, rei, não é que tem pessoas no nosso meio que está aí do outro lado e que está passando esta informação, mas há um profeta, um homem em Israel, e é ele que está avisando o rei de Israel aonde nós vamos. Ele sabe todas as coisas. Ainda que nós fizéssemos plano, ou o Senhor fizesse plano dentro de um quarto, um lugar fechado, onde nenhuma pessoa pudesse escutar, ainda ele receberia sim as revelações de Deus, e ele saberia, e ele avisaria o rei de Israel, e nós não iríamos ter sucesso nisso. Então o rei, tendo ciência de que o profeta Eliseu era aquele que estava avisando o rei de Israel, onde a tropa do rei da Síria estava se acampando para invadir a cidade, o rei disse: olha, então vamos pegar tropas com cavalos, com carros de guerras, e nós vamos então atrás desse profeta, e nós vamos então prendê-lo, traz ele até aqui onde eu estou, e nós vamos tomar conta deste homem para que nós possamos conseguir o nosso intento. Então, quando isto aconteceu, de fato eles foram, enviaram as tropas com cavalos de guerra, e eles chegaram à noite e cercaram a cidade. Daí havia um ajudante de Eliseu, Geazi, e ele acordou bem cedo pela manhã, e quando então ele saiu para fora, ele viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. E ele então vai onde Eliseu está e diz: ah, meu senhor, o que faremos? O que faremos diante dessa situação? E o Eliseu disse assim: ah, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. E Eliseu então fez uma oração, e a oração de Eliseu era a seguinte: Senhor, abre os olhos deste rapaz para que ele veja. E o Senhor então abriu os olhos de Geazi, que olhou e viu nas colinas que lá estavam cheias de cavalos, de carro de fogo ao redor de Eliseu. Esse rapaz, até então, ele estava vivendo uma crise, ele estava com medo, ele achava que eles iriam morrer, iriam perecer, mas o Eliseu, que sabia que havia uma luz, que havia um Deus que protegia, ele disse: eu não estou preocupado com isso, eu não estou preocupado com as ameaças deste rei ou desta tropa, porque aqueles que estão conosco são mais numerosos e eles são mais poderosos do que aqueles que estão com o rei. E ele estava se referindo a um exército de anjos de Deus que estava ali para poder proteger ele, o seu servo e também a sua cidade. Vejam bem que o Eliseu estava consciente porque ele sabia que existia uma luz, mas o moço não estava consciente, ele não sabia que existia essa luz. E por ele não saber que existia,
ele entrou em desespero. Então, quando nós não temos esta convicção de que existe esta luz, né, que há um Deus que cuida de nós, nós começamos a enxergar apenas o exército do inimigo. Ou seja, nos dias que nós estamos vivendo, com essa pandemia, nós ficamos enxergando pessoas morrendo todos os dias, ou morrendo a cada minuto, cada hora, né, o número de infectados aumentando, a ameaça aumentando, e isso traz, então, um certo pavor dentro do nosso coração. Mas quando eu sei que existe uma luz, que existe um Deus, essa tribulação ela não entra no meu coração. Nessa tribulação ela fica longe, porque é maior aquele que está conosco, que cuida de nós, do que qualquer vírus ou qualquer pandemia, qualquer coisa ruim que esteja assolando este mundo. Ainda que Deus, né, esteja fazendo isso para poder atrair as pessoas ao arrependimento, como falei em uma mensagem no domingo, né, mas Deus, quando vê que nós cremos no poder dele, que ele é a verdadeira luz, ele não nos deixa abater diante desta situação. Então, esta verdade de que nós precisamos crer que há uma luz, ela precisa ser presente no nosso coração. Em segundo lugar, eu quero destacar, com base no texto que nós lemos lá dos Salmos, preciso priorizar na oração o que é mais importante. Daí eu vou explicar o que isso quer dizer. No tempo da dificuldade, como a tendência do ser humano é de focar a dificuldade, ele sempre vai então buscar a Deus para Deus livrar ele daquilo, para Deus tirar aquilo da frente, e ele está apavorado e ele está sempre olhando para a dificuldade, e a oração é essa. Você pode perceber que em boa parte do mundo, principalmente no meio dos cristãos, eles estão clamando para que Deus cesse este mal, que Deus livre para que este vírus não contamine eles, a família, enfim, os amigos, as pessoas que eles consideram, todas as pessoas no mundo. Este é o pedido que as pessoas estão fazendo a Deus. Mas nós precisamos pensar, de que há algo melhor para pedirmos a Deus do que esse livramento de uma praga, de uma peste ou de uma infecção através de um vírus, venha acontecer na nossa vida ou na vida de outras pessoas. E Davi, ele faz então a oração correta. Diante da tribulação, ele não está pedindo para Deus tirar o exército inimigo, para Deus matar aquelas pessoas, para Deus não permitir que eles invadissem o lugar onde eles estavam, mas a oração de Davi era a oração daquilo que é essencial e que nós precisamos aprender com ele. O verso 4 do capítulo 27 dos Salmos, ele diz as seguintes palavras: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Então, esta oração de Davi, assim podemos dizer, é um pedido que ele faz a Deus, e ele pediu apenas uma coisa. Ele não pediu o livramento neste caso, mas ele pede a Deus, e ele estava procurando aquilo, é que ele pudesse viver na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Ele tinha a convicção de que se Deus permitisse ele viver todos os dias da vida na casa do Senhor, aonde era ministrada a palavra, onde as pessoas cantavam, aonde eles tinham comunhão uns com os outros, onde eles eram solidários, isso iria ajudar com que eles então tivessem uma vida melhor. E ele disse: olha, eu peço isso a Deus, e eu estou buscando isso, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E ele queria então contemplar esta bondade de Deus, esta ação maravilhosa de Deus, ele estando dentro da casa de Deus. O texto, quando ele fala de estar na casa do Senhor, para contemplar a bondade, ele também diz para buscar a sua orientação no seu templo. Então, a orientação não era a orientação que vinha de fora. A orientação não era daqueles que estavam desesperados.
a orientação não era dos sábios da época, mas a orientação que ele estava buscando era a orientação de Deus. Então, quando nós priorizamos na oração, que nós queremos estar com Deus, na presença de Deus, né, buscando a Ele e recebendo a orientação dEle, Ele vai agir para que estas coisas aconteçam na nossa vida, e isto vai ser muito bom para atravessarmos os dias da adversidade. E o próprio Jesus, ele alerta lá no livro de Mateus capítulo 6, verso 33, e nesse texto Jesus estava falando da preocupação, da ansiedade das pessoas, e ele diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. E as pessoas preocupadas: olha, o que vamos comer, o que vamos vestir? Daí Jesus diz para olhar para as aves do céu, que não plantam e nem cegam, e Deus não deixa elas morrer de fome. E Jesus diz: vocês não valem mais do que os pássaros? Ele diz para olharmos para os lírios do campo, que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como eles. E ele então está levando a cada um a pensar: será que nós somos menos importantes que lírios dos campos e também do que aves? E aí ele diz: então, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Então, quando nós priorizamos na nossa oração aquilo que é essencial, né, buscar de Deus, dizendo: olha, eu quero sobreviver, mas eu quero estar na casa do Senhor, eu quero louvar, eu quero receber a direção do Senhor, né? Então Deus, ele acrescenta as outras coisas que nós precisamos para as nossas vidas. Eu não estou dizendo aqui que Deus vai fazer as pessoas ficarem ricas, não é isso. Deus vai acrescentar aquilo que nós precisamos para viver. E nos dias da adversidade, talvez para alguns precisam só do alimento. Eu estava conversando com uma pessoa e dizendo que demorando muito esses dias maus, esses dias aí dessa adversidade, o preço dos bens materiais, eles vão despencar, eles vão cair muito os valores, e isso já está acontecendo nas bolsas de valores. Então, o essencial seria o alimento. E se nós, então, buscarmos a Deus de uma forma correta, em primeiro lugar, Ele não vai deixar faltar nada daquilo que nós precisamos, que é essencial para as nossas vidas. Então, em segundo lugar, que eu já disse que precisamos priorizar nas orações o que é mais importante, eu quero destacar agora em terceiro lugar, né, e último tópico desta mensagem que estou trazendo para você. Preciso crer que Deus me protegerá e me guardará em segurança. Eu vou repetir mais uma vez. Preciso crer que Deus me protegerá e me guardará em segurança. Se Deus não proteger, se Ele não guardar, não adianta nós querermos usar todos os recursos que há no mundo para que nós sejamos guardados. Se as pessoas pudessem prender o vírus para que ele não proliferasse, ele teria ficado apenas na China. Mas as pessoas não conseguiram, eles são incapazes, com toda a ciência, o homem não consegue prender aquilo que é invisível. Se o mundo tivesse sido atacado por dinossauros ou por um monstro, por milhares que fossem esses animais, esses monstros, os exércitos na Terra já teriam destruído eles. Mas é um mal invisível, é algo tão pequeno e o homem é incapaz de controlar e de cuidar de uma forma para que isso venha a ser vencido, pelo menos a curto prazo. Então nós precisamos cuidar, isso nós precisamos seguir as orientações, para que nós não venhamos a ser contaminados, mas nós precisamos crer que Deus nos protegerá. Ele que me protege, Ele que me guarda em segurança. E o salmista, ele diz exatamente isso no verso 5 do capítulo 27. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. No dia da adversidade, Deus é aquele que protege. Deus é aquele que nos guarda. Deus é que nos esconde com segurança, sobre um rochedo, sobre uma pedra, sobre um lugar onde as pessoas não serão atingidas. Nós precisamos ter esta confiança neste Deus para passarmos os dias maus com nosso coração em paz
e não deixar que nosso coração seja corrompido por causa da adversidade. Então, que Deus lhe ajude a seguir aquilo que nós falamos, que crer nos dias da adversidade é que sempre há uma luz. Em segundo lugar, priorizar na oração aquilo que é mais importante. E em terceiro lugar, crer que Deus protegerá e lhe guardará com segurança. Vou estar orando para que Deus venha lhe abençoar e proteger a sua vida, a sua família e os seus negócios. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra revelada a nós, neste momento, para que vidas sejam tranquilizadas em meio a pavor, ó Deus, em meio à adversidade que assola o mundo. Ó Deus, e nós sabemos que o Senhor é a verdadeira luz, o Senhor é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, porque o Senhor é aquele que determina as coisas. A tua palavra está para nos nortear. E esta palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, elas precisam ser lidas e elas precisam descer no coração, onde as pessoas entendam e creiam que o Senhor é o Deus soberano, Deus poderoso, Deus onipotente e que não há nada neste mundo que o Senhor não possa fazer. E eu peço a Deus que o Senhor, então, acalme o coração dos oprimidos. Ajude, meu Deus, para que eles tenham paz dentro dos seus corações. Ó Deus, há pessoas que estão buscando ao Senhor também por diversas necessidades que não estas que citei. Ó Deus, onde as pessoas se reúnem, ó Deus, todas as terças-feiras para receber, ó Deus, a oração e serem abençoados pelo Senhor. E eu peço a Deus que o Senhor visite estas pessoas onde elas estão, porque elas estão impossibilitadas de estar na igreja do Senhor, e o Senhor sabe muito bem que não é pela vontade delas, não é pela nossa vontade, mas o Senhor, que é um Deus onipresente, que está em todos os lugares, é o que pode socorrer essas pessoas onde elas estão e dar a elas, ó Deus, a tua bênção e a tua paz. Mais uma vez eu peço que o Senhor proteja os nossos lares, proteja, ó Deus, a cidade onde estamos, o nosso estado, o país, proteja o mundo, Pai, e ajude que as pessoas entendam que só o Senhor é Deus e que nós precisamos recorrer ao Senhor se nós queremos ter uma vida de bênção e uma vida de paz. E o Senhor, então, abençoe assim todos, ó Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.